pro eletricista, isso tudo que a gente falou, pro eletricista que é CLT e pro eletricista que é independente, onde é que eles conseguem colocar isso no dia a dia deles? Por isso que eu falo que o manutentor, ele precisa também ser vendedor. Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai transformar você, eletricista independente, em um eletricista independente, eletricista CLT, em um eletricista Classe A, um verdadeiro eletricista Classe A, um eletricista fora do padrão. É isso que nós fazemos aqui com esses conteúdos para vocês. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. Eu sou o Victor Vitoriano, coordenador e professor aqui na Sala da Elétrica. Muito bom. E no podcast, hoje o tema é diferente, hein? É um tema bem diferente, nós viemos discutindo com relação a isso, né? É. Para trazer um tema mais técnico dessa vez para vocês. Na verdade, a gente tem um desafio aqui, que é colocar esse podcast no ar e saber o feedback de vocês a respeito desse tipo de conteúdo, porque nós não vamos falar de empreendedorismo para o eletricista em si, que é o que a gente normalmente faz aqui nos últimos podcasts. Nós vamos trazer um conteúdo técnico. E a gente quer saber de você. Gostou? Dá um like, comenta, fala pra gente se você curtiu ou não, porque nós vamos continuar fazendo conteúdos da parte do pilar de qualificação técnica decisiva. E o tema do nosso podcast de hoje é as principais manutenções, ou melhor, os principais problemas elétricos e mecânicos que incidem no motor elétrico trifásico e que você precisa estar atento, certo? Exatamente. Bom, bacana. Vamos começar então com esse tema inusitado? Legal. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode comentar, Everton, que na verdade eu queria até ouvir de você, é que nós sabemos que uma das principais máquinas elétricas usadas na indústria é o motor elétrico. Sim. Né? Você tem noção de quanto que é utilizado do motor, qual é o consumo de energia desses motores no mundo ou no Brasil? Isso é interessante, porque assim, ó, quando a gente fala de máquinas elétricas, tem até, eu peguei a anotação aqui, olha, quem tá no Spotify, tá ouvindo aí minhas anotações aqui, mas só para vocês terem uma ideia, segundo a WEG, né, em um documento de 2021, a WEG é a principal brasileira, orgulhosamente brasileira, é uma das grandes potências mundiais na parte de produção de motores elétricos no mundo, e é brasileira, orgulhão mesmo. Ela fala num documento de 2021 que estima-se que existem cerca de 20 milhões de motores elétricos no Brasil. 20 milhões de motores, eles colocam lá motores elétricos trifásicos. Aí eu fiquei pensando, será que colocou só o trifásico nesse jogo mesmo? Mas é muita coisa, né? É muita coisa. Será que se a gente enfileirasse os 20 milhões de motores elétricos um atrás do outro, será que daria daqui até onde, hein? Bom, deixa quieto, né? E, com base no que você perguntou, só para vocês terem uma ideia da matriz energética que é produzida, né, de energia elétrica no Brasil, 23% da energia produzida no Brasil é consumida por motores elétricos. Isso significa que cerca de 144 gigawatts-hora por ano é consumido por motores elétricos no processo de funcionamento deles. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E a gente não está falando só do motor que está lá na residência, a gente está falando dos motores que está localizado ali numa máquina que vai fazer a pressurização de um sistema de ar comprimido, né? Uma máquina que vai estar ali, uma prensa. Principalmente indústria e ambiente predial, industrial, comercial. Eu diria que está, sei lá, não sei esse número aqui, mas 90% da aplicação desses motores. Não seria diferente disso, né? Não é da residência, é motor monofásico, motor universal, aquele motor de portão, bomba simples muitas vezes, mas a maioria das casas não tem uma bomba trifásica, monofásica, tem um motor do portão automático, né? Agora eu fico imaginando, por exemplo, para uma concessionária de energia, que é grande também, o peso que esses motores têm no que se refere à energia reativa, né? A potência reativa. Exato. Porque, beleza, se a gente fala de uma fábrica, tem um certo peso, mas a gente está falando de milhões aí de motores elétricos que acabam requerendo aquela energia reativa que a concessionária nunca gosta, né?
porque ela tá Exato. tecnicamente entregando aquilo e não está sendo utilizado para trabalho útil ali na fábrica, né? Aliás, é por isso que dentro de um ambiente onde eu tenho a distribuição de energia trifásica que sai daquela da classe C que fala, né, que é do ambiente residencial, o consumidor final, quando eu tenho dentro da indústria e do comércio sendo utilizado o consumo de energia, eu sou mensurado também a respeito da energia reativa, Uhum, que aí é uma oportunidade para o profissional da área de elétrica, visto que existe a necessidade de realizar instalações de banco de capacitores, controlar essa energia reativa que é produzida pelo motor. Resumindo, né, o que que é energia reativa? Eu sempre uso essa analogia porque ela é muito clássica, né? A energia elétrica é igual um copo de chopp. A potência elétrica é igual um copo de chopp. Você paga pelo copo inteiro, ah, a potência ativa é o chopp, o líquido do chopp mesmo, que é o que você bebe de fato, e a espuma é a energia reativa. Você usa só para fazer bigode, né? uhum, Não usa para nada. Então, o seu intuito quando vai comprar um chopp, quem bebe aqui, né, pelo menos, é sempre comprar com o menor colarinho possível para que eu tenha o máximo de chopp dentro do copo. uhum. A potência elétrica é a mesma coisa, certo? Exatamente. Então tem a potência ativa, que é o que eu estou usando para fazer, no caso do motor elétrico, para fazer o movimento mesmo, o trabalho de rotação. Eu tenho a energia reativa, que ela é utilizada para a criação do campo magnético e Uhum. também referente às perdas que eu tenho dentro do motor. Perdas do ferro, perdas Foucault. Exatamente. Então tem essas perdas que geram a potência dissipada ali, que não geram trabalho. Mas no moral da história é que no final das contas eu pago pela composição vetorial, composição geral. É como se fosse a somatória vetorial dessas potências que a gente acabou de falar. Uhum. Então eu pago a potência aparente. Então, até o nome é interessante, né? É aparente. Uhum. Não é de fato o que realiza trabalho. E o esforço maior é diminuir a potência reativa para que eu consiga utilizar de maneira mais eficiente a potência elétrica consumida da concessionária. Isso pode gerar até multas, né, por parte da concessionária, quando a potência. E eu fico me perguntando o seguinte: tem muitas empresas pequenas assim, que, sei lá, tem 5 tornos ou algum conjunto de máquinas ali, um esmeril, uma máquina de solda, que também é Sim. um transformador. Uhum. Se eles sabem que às vezes eles estão sendo multados pela concessionária por causa do consumo de potência reativa. Será que. Porque assim, eu trabalhei numa empresa que eles demoraram muito para perceber que eles estavam pagando a mais. Eles simplesmente colocavam lá no bolo da conta Sim. e só quando entrou um eletricista profissional lá mesmo que readequou e colocou um banco de capacitor. Então, na verdade, será que as pessoas sabem ler a conta de energia elétrica da sua casa? Imagina da indústria, que é muito mais complexa. Uhum, Então, é até interessante essa pergunta, porque assim, ó, a maioria das pequenas e médias empresas pecam com esse fator aí da consumo de energia. uhum, Então, fazer a análise correta, entender o que está pagando, entender o que é que pode ser feito ali de intervenção para diminuir esse tipo de potência, é uma obrigação da empresa, do comércio que está tendo essa conta de energia a ser paga, mas muitas vezes o cara não sabe mesmo o que está acontecendo. uhum. Né? Tá pagando R$ 5.000 de conta de energia e desses R$ 5.000, R$ 2.000 é só multa, por exemplo. Claro, eu exagerei aqui um pouco, né? E aí é onde entra o banco de capacitor, onde entra esse controle automático ou manual para reduzir o consumo de potência reativa, para não levar multa. Ah, mas por que a concessionária dá multa? Sendo que ela, se está consumindo mais, está pagando mais, por que ela te multa? Porque na verdade essa potência está deixando de usar para alimentar uma outra empresa, né? Então existe essa multa exatamente para educar as empresas ou os consumidores finais a terem um sistema melhor e mais eficiente. Aliás, isso é uma oportunidade, fala sério. Com certeza. Se a gente saísse hoje na porta das empresas pedindo a conta de energia elétrica para dar uma analisada e entender ali, de repente, que tem um problema e a gente oferecer uma adequação com banco de capacitor automático, semiautomático, estático ou não,
Imagina, é uma oportunidade, né? Com certeza. Ele vai economizar dinheiro. Seria um projeto parecido com o que é feito no solar, né? Olha, depois de tanto tempo você vai recuperar o investimento porque tá deixando de pagar a multa, né? Sim, sim, sim. Com certeza absoluta. É uma oportunidade, dá até pra gente. Acho que cabe um podcast só sobre isso aí, viu? Com relação assim, voltando, né, a parte dos defeitos dos motores. Sim. A gente fala muito da tal trepidação, né? Nossa, mas é um monte de coisa, né? Que acontece no motor elétrico. Muitas das vezes porque ele não é instalado corretamente ou porque é, ele tá trepidando porque ele precisa realmente de uma intervenção ali de tempos em tempos, não é? É manutenção preventiva, manutenção corretiva, muitas vezes preditiva, dependendo da aplicação. O fato é, a trepidação ela tem diversos ocasionadores e diversos sintomas também, né? Então, a trepidação em si ela está alinhada com alguns defeitos. Tanto é que a gente pegou uma lista de defeitos aqui conhecidos a respeito de motores elétricos, e o primeiro que a gente colocou aqui foi o desalinhamento do rotor. O que significa ter o rotor desalinhado, né? Significa que ele está, de alguma maneira, rotacionando ali, né? Ou seja, quando ele está fazendo a sua rotação, ele está saindo fora do eixo de rotação. E esse desalinhamento tem a ver muitas vezes com vários fatores. Ele pode ser em função de sujeira, ele pode ser em função de desgaste físico do rolamento ali que está sendo utilizado para fazer a adequação dele nas tampas. Ele pode ter a ver também com uma intervenção da carga externa ao eixo do motor, porque se eu tenho, por exemplo, uma carga, né? O que é a carga? A esteira que eu coloquei um motor lá. Se eu tenho ali um problema mecânico, isso pode fazer com que o desalinhamento do eixo ocorra. Mas moral da história, o desalinhamento do eixo, ele vai causar a trepidação, certo? Exatamente. Também causa trepidação, tem outras coisas que vão causar trepidação também. Mas, eletricamente falando, o que o motor com um problema mecânico pode causar no processo de alimentação do motor elétrico? Eu acho que o que nós mais vimos assim é parafusos sendo afrouxados por causa dessa trepidação. Tá, Um e ainda é painel, mecânico, né? ainda é mecânico. Mas beleza, aí o parafuso sendo afrouxado, o que Aí mais? vai gerar ali um problema de má conexão. Uma conexão. Mas pensa comigo, né? Se eu tenho um motor trepidando, eu estou fazendo com que ele tenha alguma colisão, Um atrito, um né? atrito no processo de funcionamento. Se a gente parar para analisar o funcionamento do motor elétrico de fato, ele, eletricamente falando, né? Eu tenho um nível de tensão elétrica que é injetada nas bobinas do motor, no estator do motor, que é a parte fixa. Essas bobinas, ao ser alimentadas, elas consomem um nível de corrente elétrica ali e geram um campo magnético. Esse campo magnético, por ser trifásico ou monofásico com capacitor, não importa, ele gera ali um campo magnético girante por ser alternado. E quando eu tenho esse campo magnético girante, eu induzo no rotor um fluxo de corrente. Essa corrente induzida no rotor gera um campo magnético também, que se opõe ao campo original. E aí ele é empurrado, né? Norte com norte, vai empurrando e tudo mais. Sul com sul, polaridade dos fluxos magnéticos. E ele funciona assim, eu tenho um fluxo magnético girante ali, empurrando o rotor. Se o rotor está trabalhando alinhado, né? O esforço do campo magnético é só o esforço da inércia e da mecânica que é rodar ali ou rotacionar os rolamentos, por exemplo. Quando eu começo a ter um eixo desalinhado, um rotor desalinhado, eu começo a ter um atrito maior do que o original, o nominal. E aí o que acontece? Perda de energia no motor. Perda de energia, eu tenho um aumento do fluxo magnético para conseguir vencer aquele atrito mecânico. Aumento de temperatura. Aumento de temperatura. Mas pelo fato de aumentar o fluxo magnético, vai aumentar também a minha corrente nominal. Então, assim, eletricamente falando, um desalinhamento do rotor. No final da ponta pode causar essa sobrecorrente. Vai causar sobrecorrente. E aos poucos, e aí a gente está falando de algo que pode ser a curto, mas normalmente é médio e longo prazo, que é um problema mecânico interferindo no processo elétrico, que aí
vai se agravando ao longo do tempo. Mecanicamente, a gente sabe que se eu tenho um esforço mecânico, vai aumentando os meus desgastes das minhas peças ali. Uhum. E aí isso vai resultar lá na frente em uma sobrecarga do motor ou algo do gênero. Legal. Né? Ou seja, conhecer o motor é fundamental para entender como você vai fazer, quais são os tipos de manutenção que você pode fazer nele, né? Às vezes Exatamente. você olha ali o motor consumindo mais do que ele deveria e não faz ideia do porquê, porque na verdade você não conhece o funcionamento dele. Então, esse é o detalhe desse podcast, né? Porque assim, as pessoas falam, mas é mecânico o problema, não é elétrico. Tem essa rixa, né? Isso Tem. aqui é mecânico, eu não vou colocar a mão porque eu sou eletricista. Eu acho que tá muito menor do que era antes, mas com certeza esse afastamento do problema existe ainda. E aí a gente precisa entender o seguinte, que aquele problema mecânico, se eu identifiquei ele, eu preciso fazer uma intervenção, porque isso vai resultar lá na frente num problema elétrico. Uhum. Então, eu identifiquei um rotor desalinhado, eu vou fazer uma intervenção, uma sugestão de manutenção, uma geração de OS ou algo do gênero, para que eu tenha uma previsão de manutenção mecânica ali também. O segundo erro, erro não, né? O segundo defeito que a gente colocou aqui é exatamente um resultante desse primeiro, que é o desalinhamento do rotor. Uhum, que é o desgaste do rolamento, não é? Isso, o desgaste do rolamento. Então, quando a gente fala do desgaste do rolamento, eu tenho várias causas que podem intervir nesse desgaste. Então, vamos lá. Defeito número 2, né? O desgaste do rolamento. Quais são as causas que pode gerar o desgaste no rolamento? Tem várias. Mas, por exemplo, eu tenho a falta ou até mesmo o excesso de graxa no rolamento. Mas o rolamento do meu motor é ZZ. Beleza, é um tipo, né? Mas muitas vezes eu tenho ali no motor um rolamento que ele tem uma condição ali onde eu, através de não lembro o nome agora, mas é tipo um bico injetor na estrutura do motor elétrico, eu vou vou injetar graxa ali para fazer a lubrificação dele. Daquelas esferas que ficam dentro do rolamento. Exatamente. Então, o excesso ou a falta de graxa vai causar um desgaste no rolamento. O próprio desalinhamento do rotor que a gente falou anteriormente vai causar também um desgaste no rolamento. Aí nós temos o que mais aqui? Sobreaquecimento ocasionado por diversas situações, ou seja, o que significa? Se eu tenho o caso anterior, sobre o desalinhamento do rotor, vai ficar causando um esforço mecânico no meu rolamento. Isso vai aquecer o rolamento mais do que o nominal. Uhum. Se o ambiente também, se o motor não é escolhido de maneira adequada para a aplicação, e eu coloco ali um motor que vai sofrer um aquecimento e ele não foi preparado para isso, provavelmente eu teria um problema também de aquecimento do meu rolamento. E por que o aquecimento é tão complexo, né? Quando eu esquento algo, o meu rolamento, vou falar do rolamento em si, ele tende a expandir, né? Uhum. Então as esferas, a estrutura do rolamento tende a expandir, a aumentar de tamanho, por mais que seja micrômetro o negócio. Mas o rolamento ele já ele entra, na verdade, com um espaçamento extremamente. Não dá nem para encaixar com uma mão, não é? Exatamente. Então, esse aumento a dilatação causada pela temperatura pode fazer uma espécie de travamento do movimento do rolamento, né? Eu já vi algumas pessoas colocando o rolamento. Não era exatamente de motor, mas o que ele fazia? Ele colocava o rolamento, né? Num processo que colocava dentro de hidrogênio para ele ficar um pouco menor, porque é aquela questão da dilatação e da bom, enfim, da expansão. Ali, E aí depois que era colocado o rolamento, contração e dilatação. Contração e dilatação. E depois que era colocado o eixo ali dentro, colocava-se água morna para ele expandir novamente, e aí você não consegue tirar o rolamento do local onde você está instalando ele. Exatamente, ou seja, você controla a temperatura para conseguir manipular a montagem. Uhum. Quando eu trabalhava na Scania, eu trabalhava na linha de motores elétricos. Existem processos ali da montagem do cabeçote do motor. Por exemplo, a camisa do motor, ela entra nessa situação. Eu tenho uma máquina que injeta um hidrogênio para a camisa. Camisa é onde vai os pistões ali, né? Tem o virabequim embaixo, aí tem a parte superior do bloco, aí ela é revestida por uma camisa, essa camisa é onde fica
os pistões, acho que é esse nome. Fazendo o movimento para cima e para baixo. Exato, né? A camisa, ela entra, né? Primeiro eu coloco no hidrogênio para ela diminuir de tamanho, aí eu encaixo, depois ele sofre um aquecimento para voltar ao tamanho original. Depois que voltou, cara, ninguém tira mais aquele lugar, aquele negócio ali. Tem umas pessoas que tiram com um martelo, né? É embaçado ali, né? Nessa situação tem que resfriar. É uma atitude inteligente, né? De É. você fazer o resfriamento para poder retirar o rolamento. Exatamente, tem que Legal. resfriar. E tem que resfriar com nitrogênio, não tem como, tá? E aí a gente tem também, o que mais pode causar o desgaste no rolamento? Essa pressão exercida de forma regular, ela seria uma pressão, sei lá, para cima ou para baixo, uma força no eixo do motor? É a força no eixo do motor e causada pela carga, né? Uhum. Pelo conjugado resistente. Vamos falar o nome correto aí, né? O que é o conjugado do motor? É a força que ele possui. O conjugado resistente é a força que a máquina exerce sobre o motor. Uhum. Então, se eu tenho um problema na minha carga, ou seja, no meu conjugado resistente, na esteira, na prensa, que seja, esse efeito mecânico pode exercer essa pressão no eixo do motor, e essa pressão no eixo do motor pode danificar também o rolamento. Uhum. Tá? Às vezes uma lubrificação de um sistema de corrente ou correia pode causar esse problema aí, de pressão. Porque o tracionar, sujeira na corrente, na correia, pode causar esse tipo de problema também. Isso que é interessante, né? Eu trabalhei numa empresa chamada Bell Cook. Caraca, nem sei se essa empresa existe ainda. Ela ficava na divisa entre São Paulo e São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. Aí o que acontece? Era Vila Alpina. Vila Alpina, ela ficava na Vila Alpina. Aí, lá dentro, eu fazia dois tipos de intervenções elétricas lá. Elétrica e mecânica, né? Porque a equipe era reduzida de manutenção. Eu fazia manutenção interna nas máquinas internas e eu também fazia instalação elétrica externa nos clientes. O que a gente fabricava lá? A gente fabricava salgados. Sabe esses quiosques que tem no mercado, no shopping, que vende salgados e tudo mais? A gente fabricava isso lá. Fabricava salgados e a gente tinha uma espécie de franquia, instalava esses quiosques nos comércios. Tinha um monte de lugar, tinha lugar que era pequeno mesmo, um mercadinho pequeno, mercado grande, shopping, supermercado grande. E aí eu fazia a instalação, junto com outro eletricista, fazia a instalação e fazia as manutenções internas. Teve uma vez que eu peguei uma manutenção interna que era o seguinte, tinha um motor com motorredutor que controlava a esteira, que transportava os salgados. Que é um conjunto de engrenagens ali, né? Esse motorredutor. Engrenagem, conjunto de engrenagens dentro do motor, né? No acionamento do motor. Só que ele era conectado com a esteira através, eu acho que, bom, não sei se estava muito certo, sei lá ou não, mas através de correia. Correia não, corrente, tá? E aí a cremalheira ali teve um dado momento que a cremalheira acabou exercendo uma força muito grande no rotor. Na verdade, não é nem no rotor direto, é no motorredutor. Mas isso gerou um aumento da corrente elétrica que desarmou lá um dia, tal, não sei o quê. E aí, quando a gente foi analisar o problema, era sujeira na corrente, na verdade. Então, tava tudo lá, tudo em aço inox, porque é alimentação, né? E aí foi só limpar a corrente, que o problema deixou de existir. Então, assim, por que eu, como profissional da área de elétrica, tenho que olhar para um processo de defeito elétrico, estava desarmando o disjuntor motor lá, eu tenho que olhar para um processo elétrico de funcionamento e transportar isso para uma realidade mecânica e fazer a intervenção, muitas vezes, mecânica. E no final das contas resolver o problema com essa visão multidisciplinar, né? Que é olhar para várias coisas, não só a elétrica isoladamente. Né? Exato. Porque aí a gente coloca no contexto de que se eu tiver que sair de lá para acionar outra pessoa, para resolver isso em um segundo momento, quanto tempo que vai ficar parada aquela máquina e quanto isso vai gerar de prejuízo? É claro, eu posso sair fazendo qualquer coisa? Não posso sair fazendo intervenções mecânicas, mas na parte de acoplamento do motor, essas são coisas que eu preciso aprender ao longo do tempo. E ainda bem que você está assistindo esse podcast aqui, porque aí pelo menos assim você vai ter um pouco mais de visão e start aí com os aprendizados e as experiências
que nós vivemos aí. Esse acoplamento é o que nos manuais chamam de flange, né? A flange ela define qual que vai ser o acoplamento do motor, né? Nesse caso aí, quando eu falo acoplamento, é na verdade a ponta do eixo do motorredutor mesmo, com a climareira, que é que encaixa ali a corrente e transporta para a climareira da esteira. Cremalheira é como se fosse uma barra com um monte de É uma corrente de cabas, dentada. né? É igual da bicicleta, Uhum. né? Eu tenho ali, junto com o pedal, eu tenho uma climareira que eu chamo de... Como é que é o nome daquele negócio ali? Esqueci o nome, coroa. Da coroa, é tipo a coroa, né? Uhum. É que a coroa fica na roda de trás, né? Na frente eu esqueci, mas tudo bem. É como se fosse a coroa. A climareira é essa coroa ali que, na verdade, é dentada, que a corrente passa por ela e movimenta ali o segundo ponto. Beleza? Então vamos chamar assim, Show de que bola. fica mais tangível. Bom, outra coisa também. A gente colocou aqui um dos defeitos do desgaste do rolamento é a substituição do próprio rolamento por outro de modelo ou qualidade inferior. Mas aí é uma questão mais de discernimento, né? Bom senso, Não vou trocar um ZZ e pôr um Z somente. Uhum. Eu tô falando aqui de ZZ, Z é modelos, tá? Não vou entrar não vou me aprofundar nisso, mas são modelos ali do rolamento, tá bom? E aqui uma coisa que a gente colocou que também tem a ver com a conjugado resistente, ou seja, a carga e também com tudo que a gente falou até agora, que é o eixo ou o mancal, né, com irregularidade na superfície. É aqui entra a sujeira que eu falei no caso da Bell Cook, Uhum. né? E o mancal seria essa base do motor onde ele é instalado, né? Com 4 ou 6 parafusos, né? É a base dele. Exato. Então o mancal pode ser a base ou mesmo a flange, igual você falou anteriormente, que a flange pode substituir essa base em si, né? Porque às vezes o motor não tem a base, ele tem só a flange, ele é fixado pela flange mesmo. No caso de bombas, por exemplo, tradicionalmente o motor é fixado pela própria flange, não tem a base inferior. Show de bola. Né? E aí, terceiro defeito do motor elétrico. Folga do eixo. Cara, tudo mecânico, Everton. Calma, a gente vai chegar lá, tá? Mas a gente queria trazer de propósito isso aqui, de maneira com que você entenda o impacto elétrico dentro desses problemas mecânicos que vai existir. Folga do eixo causa. O que pode causar a folga no eixo, né? Desgaste ocasionado pelo próprio movimento do rotor. Então, enquanto o rotor está girando, ele está exercendo uma pressão no rolamento e nas estruturas de fixação ali da tampa, né, das duas tampas. Então imagina que eu tô com um movimento, o rolamento sofre essa pressão e ele absorve mais essa pressão aí, porque ele é feito para isso também, para facilitar o movimento do rotor, só que a tampa inteira está sofrendo uma pressão. Porque né? tá desalinhado de repente. Ou porque Não, tem essa folga. Funcionando naturalmente já está sofrendo pressão. Ah, sim. Né? É o atrito, o Exato. Conjugado resistente que você tinha falado. Exatamente, está sofrendo pressão. Então, é uma coisa que eu tenho que entender, é que é questão de tempo. Pode ser muito tempo, pode ser médio tempo, pode ser pouco tempo se a instalação estiver errada. Mas é uma questão de tempo para o motor apresentar um problema mecânico. Ainda mais nesse ambiente industrial que às vezes as máquinas funcionam com 2 turnos, com 3 ou 4 turnos, não sei quantos turnos pode ter. Mas eu digo, quando tem um turno ali que trabalha de manhã, de tarde e de noite. Aí a máquina nunca para de... Exato. Quando é ininterrupto, né? Ininterrupto, isso. É isso aí. Então, por exemplo, isso vai acontecer. E aí, o que acontece? A gente fala assim, mas folga do eixo. Como é que eu vou notar isso, Everton? Eu não vou ficar olhando lá, vou ficar balançando o eixo para ver se ele tá ou não com folga. Não vai mesmo, né? Você vai ver, pessoa, ficar balançando o eixo. Uma folga aqui dá mais ou menos. Não vai fazer isso. Mas você começa... Qual que é o impacto elétrico que a folga no eixo traz para o motor? É o mesmo que a gente falou até agora. Aumento de resistência mecânica. Com o aumento da resistência mecânica, eu tenho que injetar mais corrente no motor para que ele gere mais campo magnético, blá, blá, blá. Repetir tudo que eu falei anteriormente. Então, se eu tenho uma rotina de manutenção preventiva, você até trouxe aqui, é que quem está somente ouvindo o áudio não está vendo, né? Uhum. Mas tem aqui o alicate amperímetro da Amprobe, tem ali da Fluke também. Então, eu tenho uma rotina de manutenção preventiva. E aí eu faço a manutenção hoje. E na manutenção preventiva eu faço medições de corrente também. Fiz a medição hoje, deu 10 amperes. Amanhã deu 10,5. Depois deu 11. Depois deu 11,2. Eu estou vendo esse aumento de corrente ao longo do tempo.
O que será que está causando esse aumento? Será que é porque o motor está envelhecendo e aí a resistência elétrica dele, interna... Bom, então vamos tirar essa dúvida. Vou pegar o megômetro, por exemplo. Tem um megômetro aqui também, certo? Que você trouxe. Aí no megômetro, eu vou dar uma olhada. Ah, já estava aqui já. O megômetro, eu também vou ter esse indicador. Poxa, está aumentando o valor da corrente, mas a resistência de isolamento, isolação do motor, está se mantendo. Opa! Então, olha só essa análise que interessante, né? Ó, eu vejo com um megômetro que a resistência de isolamento, isolação do motor, está estável, mas a corrente ao longo do tempo está aumentando. Batata, tem um problema mecânico na jogada. E às vezes o problema mecânico tem a ver com esse nosso tópico número 4, né? 1, 2, 3, 4. Não, o terceiro aqui, ó. Folga do eixo do meu rotor. Pode ser uma das do causas, motor. né? Pode E ser uma aí das se causas. manifestou como um problema elétrico. Exato. Então é essa parada que eu quero que a galera... Bom, esse podcast chama Eletricista Classe A não é à toa. É porque eu quero você transformando a sua forma de entender. Aliás, a gente tem que fazer, sabe o quê? Distribuir esse podcast aqui para a nossa audiência toda e para os alunos da comunidade eletricista classe A de alguma forma específica. Me ajuda a entender isso aí depois? Beleza. Porque eu quero eles ouvindo essa parada aqui. Sabe outra coisa que eu acho até complicada para eles? Não. Agora que você entrou nessa questão de... porque esses valores... Por exemplo, você falar de 10 para 10,2 amperes. É uma coisa ínfima ali que talvez na cabeça do eletricista realmente seja um problema. Ou então ele está vendo aquele problema que vai acontecer em médio prazo. Como que ele justifica isso para compra de novos materiais? Porque a manutenção, às vezes, e eu não sei se eles têm essa dor, ela é vista como, dentro de uma empresa, como uma área que... Para a máquina. Para a máquina e dá gasto. É. Né? Porque não está participando da produção. Como que ele justifica isso pro chefe de manutenção ou pro setor de compras lá que vai fazer uma compra de um equipamento? Se ele só usar argumentos técnicos, será que já é suficiente? Cara, é por isso que eu falo que o manutentor, ele precisa também ser vendedor. Porque imagina só, eu tenho o seguinte histórico na minha mão. Eu tenho ali os meus dados, né? E hoje um dos maiores ativos dentro do processo de manutenção são os dados. Então eu tenho os dados ali na minha mão, que são as minhas medições passadas, né? Só que eu também tenho um dado interessante, que é o efeito colateral que uma parada de um motor causou na minha fábrica. Você tem esse dado, digamos assim. Aconteceu em algum momento e eu sei que isso ocasionou ali 300 mil reais de prejuízo de produção parada, por exemplo. Eu chego e mostro, com base em dados, isso e a necessidade, que é, olha, a gente constatou aqui que existe um problema iminente que pode estar a acontecer. Por quê? Com base nas nossas manutenções preventivas anteriores, a corrente elétrica vem aumentando ao longo do tempo e esse aumento está simbolizando para a gente um problema mecânico. Por quê? Porque a gente está fazendo também a parte de isolamento do motor, isolação do motor, e não estamos detectando um problema elétrico de fato. Então existe algum problema mecânico. Precisamos fazer uma intervenção e uma manutenção mais aprofundada, uma preventiva mais estruturada para encontrar o que pode ser esse problema. Por quê? Porque eu não posso, de repente, numa manutenção preventiva, desconectar o motor da máquina, muitas vezes. Não posso chegar, manutenção preventiva, deixa eu desconectar o motor da máquina para testar ele separado. Mas aí eu programo uma parada de maior tempo para fazer isso e fazer a medição, para entender se é o problema mecânico mesmo, tal, e tudo mais. Então, com base em dados, eu consigo ter mais ativos. Porque, olha, se a gente não fizer isso aqui e o motor parar, a gente corre o risco de ter aquele mesmo problema anterior lá, onde a gente teve 300 mil reais em prejuízo porque a gente não tinha um motor na hora, ou que ele deu problema, XYZ. Tem que ser assim. Se você só ir lá e falar, não, tem que fazer porque é meu trabalho. E não transferir a culpa, né? Ah, eu avisei. Né? Não. Eu falei para trocar. Mas não. Tenta se esforçar um pouco e convencer a pessoa que tá do outro lado, porque isso aí vai te ajudar a dar muita visibilidade também. Exatamente, porque imagina só que quando eu chego lá no supervisor de produção, ele está olhando, na verdade, pros indicadores dele. O indicador dele é produzir. Produzir. Tem lá a meta de fazer tanto de produção. Você fala que vai parar máquinas, ele está falando que você vai diminuir o indicador dele. Então ele não está errado em não querer que você pare a máquina.
Só que quando você mostra para ele que se você não parar agora, pode ser que pare e seja uma catástrofe quando parar novamente, então aí você consegue convencer, né? Com dados, tá? Tem que ser intencional, estratégico e classe A, né? Uhum. Para fazer esse conjunto da ópera aí, tá bom? Cara, tem um defeito que eu descobri faz pouquíssimo tempo aqui, aí eu queria compartilhar. A galera chama de pé suave, eu nunca ouvi isso. Você já tinha escutado isso? Nunca tinha escutado. Defeito do motor elétrico, pé suave. Quando você ouve pé suave, o que você acha que é o pé suave? Um pé suave? Cara, Pisa macio, pisa macio, é? né? Cara, pé suave. Sabe o que é o pé suave? Um desalinhamento ou uma má conexão entre o motor e a carga. Hum. Então, assim, uma flange, igual você falou, que está mal conectada ou que por causa da vibração acabou soltando um pouco a porca e o parafuso, ou a base do motor mal fixada ali também, ou que ao longo do tempo da trepidação também teve esse desparafusamento do parafuso ou da porca. Isso que é pé suave. Eu nem sabia disso, Que pessoal. coisa, hein? É. Mas a trepidação é o sintoma principal do pé suave. Lembrando que essa carga é carga mecânica, não é carga elétrica. Carga mecânica. Uhum. É o conjugado resistente. Uhum. A máquina que o motor está acionando. Tá? Legal? Eu coloquei aqui porque é uma curiosidade, foi um aprendizado até para mim. Uhum. Então eu coloquei aqui também. Tem um outro também chamado sobrecarga ou overload. Quando fala de sobrecarga, a galera já pensa assim: sobrecarga elétrica. Ainda não. Uhum. Ainda não. Ainda não. A sobrecarga. O que você pensa quando eu falo sobrecarga e aviso você que não é elétrica? Que sobrecarga que é essa? É sobrecarga, na minha cabeça, mecânica. Exato. Que você colocou algo a mais no eixo do seu motor. Eu já imagino o seguinte: um carro tentando puxar um bitrem. É isso aí. Isso é sobrecarga mecânica. E o que a sobrecarga mecânica ocasiona nas características elétricas do motor? Acho que o aumento de corrente. O motor ele foi feito também para aguentar uma certa sobrecarga, Normalmente 15%, 15%, dependendo do motor 25, 30. que é o fator de serviço, isso que o Vitinho tá falando. Exatamente, o fator de serviço do motor. Que é o projetista pensando já que vai ter um orelha que instalou errado o motor. Né? Ou que vai ter um problema mesmo no mecânico na Ou frente foi lá. problema mecânico. Né? Então é de fato uma sobrecarga mecânica. Uhum. Quando eu tenho uma carga excessiva na ponta do eixo do motor, acima das nominais, quando eu coloco o motor errado, deu problema no motor e eu fui lá trocar o motor, troquei por um motor com características mecânicas de conjugado diferentes. Aí dá esse problema, né? Então a sobrecarga. Só que ela causa o aumento de corrente. O aumento de corrente para nós é o quê? Sobrecarga. Sobrecarga. Então a sobrecarga mecânica, ela tem como efeito colateral a sobrecarga elétrica também. E se não tiver nenhum equipamento de proteção elétrico, pode causar a queima do motor. Pode causar a queima do motor. Eu vi recentemente um aluno, ele entrou em contato conosco, e eu vi ele fazendo a medição com um dinamômetro da Legal. carga que seria inserida no motor, Uhum. para especificar corretamente ali qual seria o motor adequado para aquela aplicação. Que é a forma correta de se fazer, né? Que é a forma correta. É isso aí. Ou eu pego o projeto da máquina e entendo qual que é o motor elétrico que deve estar ali, ou eu pego um dinamômetro e entendo qual que é a força resistente necessária para a aplicação do motor. Uhum. O problema é que para que eu consiga, se o motor já estiver parado, eu não consigo pôr a máquina para funcionar para medir o conjugado. Essa é uma questão difícil. Né? Então eu tenho que entender ali e trazer à tona as especificações técnicas de engenharia da máquina em si. Uhum. Agora, se está funcionando, mas aí tem uma oscilação de corrente ou alguma coisa do gênero no motor em função de problemas elétricos do motor, eu posso colocar ele para rodar e medir a força necessária, e aí eu pego essa força necessária e traduzo isso em um dimensionamento de um motor elétrico. Uhum. Mas aí, na verdade, se já tem um motor lá funcionando, na verdade eu vou confrontar e muitas vezes eu vou ver que é o mesmo motor que estava lá. Né? Era para ser assim, pelo menos. Sim. A menos que esteja nítido que aquele motor não está
adequado para aquela aplicação, né? Exato. Ou que a máquina sofreu algum tipo de mudança mecânica e não mudaram o motor ainda. Que acontece isso, né? Porra, pra Vou dar caramba. um jeito aqui, ó. Ixi. Coloca esse motor aqui pra máquina não ficar parada. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Certo? Legal. Legal. Então a sobrecarga overload é isso aí também, que causa esse efeito colateral elétrico também, certo? Uhum. Agora vamos começar a falar da parte elétrica de fato, né? Os problemas elétricos que acontecem no motor. Pô, Everton, isso é hora? É, isso é hora. Agora, deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Se você está aqui até agora com a gente, então aqui você vai ver um QR Code na tela. Você vai ver também que nesse QR Code, ao você. Depende do momento que você escanear esse QR Code, ou clicar no link da descrição, você vai para um local diferente. Porque a gente está fazendo um negócio interessante aqui, mas você vai conhecer os produtos da sala elétrica aqui. Mas em breve, eu não sei quando que está ouvindo esse podcast, mas a gente vai colocar um, um quiz que vai permitir você entender, você, eletricista CLT ou você, eletricista independente, entender em qual momento que você está profissionalmente. Se você já é um eletricista classe A, independente de você ser um eletricista CLT ou um eletricista independente, e o que você precisa desenvolver para alcançar as habilidades e se transformar no eletricista classe A de fato. Se você quiser entender um pouquinho sobre isso, você pode escanear aqui o QR Code para que você consiga ter um entendimento melhor a respeito da sua jornada como eletricista classe A, ok? E interessante é claro, né, que depois que você tiver vou chamar de, não é check-up, como é que eu poderia chamar isso aqui? Diagnóstico. Esse diagnóstico, né? Depois de ter esse diagnóstico, nós vamos oferecer para vocês também, é claro, soluções para que vocês alcancem o status de elitista classe A, tanto com nossas soluções, treinamentos, aplicativos e instruções que a gente pode ajudar vocês aqui, tá bom? Então vai lá, escaneia o QR Code, clica no link aqui e faça o seu check-up, não, o seu diagnóstico, beleza? É isso aqui. Vamos falar dos problemas elétricos, então? Vamos. Primeiro, qual que é o primeiro problema elétrico que o motor elétrico pode sofrer? Transiente de tensão. O que é transiente, Victor? Me ajuda a entender o que é um transiente de tensão. Um transiente é algum sinal elétrico que não deveria estar ali naquele momento. Um surto. Um surto. Por exemplo, uma descarga atmosférica é um Uhum. transiente. Legal. Uma abertura de uma chave seccionadora pode ocasionar um transiente na rede também. Exato. Então é um valor de tensão com intensidade abrupta, ou seja, muito alta, em um espaço de tempo curto, né? Isso é um transiente. Um raio, uma descarga atmosférica, né? Gera um transiente na rede elétrica muitas vezes, então tem um valor de 60 kV num espaço de tantos milissegundos ali. Os meus dispositivos de produção não atuam, mas gera problemas na minha rede elétrica, certo? Exatamente. O interessante de entender aqui é o seguinte, o transiente, o motor é um cara robustão, né, cara? Então ele é robusto, né? Não vai ter problemas de curto prazo que vão ser associados a transientes. Então, normalmente, são efeitos colaterais do transiente no motor trifásico em si de longo prazo. Uhum. Por isso que, em toda a minha seletividade, eu preciso contar com DPS e sistema de proteção para esse tipo de causa fim. Sistema de aterramento tem que estar ok. Eu tenho que ter também a parte de DPS e assim por diante, certo? Existem até DPS próprios para máquinas, né? Tem DPS que são próprios para residências. Aí você tem que ver só verificar a classe, né? Exato. Tem o classe 2, classe 3, classe 2, 3. E tem esses DPS que são específicos para máquinas. Exatamente. Aí você vai fazer o quê? Vai consultar o que o fabricante do motor elétrico sugere para que você não tenha esse problema futuro. E principalmente nos catálogos da WEG, eles sempre colocam lá qual o tipo de proteção de DPS que você tem que utilizar no motor. É isso aí. E hoje está bem evidenciada a necessidade disso, né? Tá bem evidenciado. É. Ainda mais o Brasil, que tem muita incidência de descarga atmosférica e tal. É o campeão, na verdade, né? Também a nossa área territorial é muito grande, né? Muito grande. E o clima tropical, As condições, né? as condições atmosféricas são exatamente. propícias. O clima aqui ajuda bastante nessa parte de descargas atmosféricas também. Ótimo. Próximo defeito, distorção harmônica. Distorção harmônica. Cara, distorção harmônica é um negócio que causa intriga, dúvida, bagunça na mente da pessoa. Pensa comigo. Por quê? Eu tenho alguns tipos de distorções harmônicas, né?
o que é a distorção harmônica de fato? É quando eu altero o espectro, eita, quase não, o espectro da senoide, Uhum. né? Ou eu injeto um sinal senoidal distorcido na minha rede. Então, o que eu estou dizendo? A gente sabe que a senoide ela é uma cobrinha ali, né? Uhum. Um ciclo ali, Como se fosse uma onda de uma corda que você gera ali. Exato, é um círculo que não para no tempo, por isso ele tem esse formato. Quando eu faço uma distorção na senoide, aí eu tenho uma distorção harmônica. Uhum. Ou quando eu injeto um nível de frequência diferente na minha rede, é a distorção harmônica. Existe a distorção linear e a distorção não linear. A linear é a que não causa BO nenhum, né? A distorção linear, na verdade, ela vai ser não é que não causa BO nenhum, mas é causada por cargas resistivas, né? Ou seja, é ok, tá tudo bem. O problema são as distorções não lineares. Eu não vou falar aqui de harmônica em si, né? Mas o que são as não lineares? Causada por diodos, quando a gente fala sobre fonte de retificação, por fonte chaveada, Fonte chaveada gera muita harmônica. Inversor de frequência gera muita harmônica. O soft starter eu acho que não sei. Acho que não. Mas normalmente são equipamentos ali relacionados com a parte eletrônica, né? Tem Equipamentos eletrônicos. semicondutores. Uhum. Não vou nem dizer eletrônica, porque quando a gente fala de eletrônica de potência parece que não é eletrônica, né? Uhum. Mas é isso aí, é eletrônica. Mas quando eu tenho essa questão de semicondutores envolvido no processo, eu vou possuir uma distorção harmônica ali em função do funcionamento deles. E o engraçado é que eu vi uma vez uma distorção harmônica na faculdade, né? A gente fazia um teste de geração harmônica de terceira ordem. Uhum. Você via nitidamente a onda, ela refletir e aumentar o valor da senoide, que é o valor de tensão que ia para uma determinada carga. E quando você media a corrente, ela aumentava. E é isso que acontece mesmo. Tanto é que existem sistemas, tá no parque industrial ali. Ô, Vitor, dá uma palavra com o pessoal aí que eu vou desligar o ar-condicionado aí. Pode continuar falando aí. Bom, galera, o Everton tá desligando aqui o ar-condicionado porque gerou umas harmônicas aqui no, no corpo dele. Cara, a harmônica de temperatura, meu. Eu fiquei aqui, tô com frio, ó, tô arrepiado aqui, ó. Você é doido, tá bem gelado mesmo. Funciona esse ar-condicionado, viu, pessoal? Esse ar-condicionado é bom, hein? Não vou fazer propaganda não, porque não pagou nada pra gente, mas é bom esse ar-condicionado. Então, o que acontece? Vou falar uma história. Eu trabalhei durante 9 anos, praticamente, na Toledo Balanças. Uhum. E aí, a gente, além de dar os treinamentos pro pessoal, e eu era especialista na parte de balanças rodoviárias. Então, automação de balança rodoviária, que é balança que tem na rodovia, de fato, ou balança de caminhão, de pesagem, balança de acesso e assim por diante. Teve uma vez, isso foi muito, muito interessante. Teve uma vez que um técnico que eu tinha formado lá dentro, ele me ligou para que eu pudesse ajudar ele na parte de suporte técnico. E eu também contribuía com a parte de suporte técnico. Não era minha atividade final, porque tem uma equipe de suporte lá, pelo menos tinha, eu acho que ainda tem. E aí eu também, quando era mais complexo ou que o pessoal do suporte não conseguia responder, aí eu acabava vindo para os instrutores de treinamento. E eu era um instrutor de treinamento lá. Aí, olha só como é que veio a dúvida. Veio assim, Everton, é o seguinte, tô com um problema aqui na balança que, cara, do nada, ela começa a ficar louca aqui. Entra em parafuso, cara. O display bagunça tudo, interrompe a pesagem no meio do processo. Cara, tá muito bizarro esse negócio. Eu já toquei aterramento, tô querendo colocar umas hastes exclusivas aqui pra balança. E o que você acha? Aí eu falei, calma aí, como assim ela fica doida? É, não tem essa de ficar doida. Alguma coisa tá acontecendo, tá? A gente tá tendo algum ruído. Então, olha só, meu pensamento, eu nem vi a balança, tá? Mas o que passou na minha cabeça? Opa, calma lá. Como assim tá ficando doido? Começa a distorcer ali os números, para de pesar, interrompe o processo de pesagem. Aí eu comecei a fazer algumas investigações. Aí eu falei, fulano, me fala aí, o que tá acontecendo de fato? Ah, acontece tal coisa no display, quando tá fazendo tal processo de automação, para no meio do caminho, tem que resetar. Tá, em qual momento do dia acontece isso? Meu, acontece o dia todo.
Falei, não, não é o dia todo. Vamos prestar atenção? Você viu isso acontecer quantas vezes enquanto você chegou aí? Aí ele falou, ah, aconteceu já 2 vezes comigo enquanto tô aqui. Eu tô aqui há umas 4 horas já, tentando resolver o problema e não consigo. Eu falei, tá, vamos esperar então e ver o que pode acontecer. Mas antes você vai fazer umas medições para mim. A gente mediu o nível de tensão de alimentação, tensão que chegava na alimentação, a tensão que chegava de fato nos equipamentos de automação, tensão também nos módulos ali de automação, de funcionamento da balança, verificamos a parte de célula de carga, tá, tudo mais. E ali eu esperei. De repente ele falou assim: começou, aconteceu de novo, Everton. Eu falei: olha pro lado, o que tá acontecendo do seu lado? Aí, mano, não, nada, velho. Não tá acontecendo nada. Só tem um caminhão entrando na portaria. Aí eu, o que tá acontecendo na portaria? Eu falei, não, o portão tá abrindo. Então espera o portão parar de abrir. Fala pra galera não fechar o portão. Deixa o portão aberto. Tá doido? Eu falei, não, confia em mim. Faz um teste de pesagem agora. Simulou um teste lá, funcionou normal. Manda fechar o portão e faz o teste de pesagem. Enquanto o portão fechava, foi fazer o teste, e oscilava tudo. Olha que bizarro isso aqui, ó. O motor, o portão elétrico tinha um motor. Esse motor era acionado por um inversor de frequência. A rede de alimentação que distribuía para o portão energia elétrica, né, os fases, neutro e tudo mais, estava no mesmo circuito de alimentação da balança. Então eu tinha uma distorção harmônica do controle do motor que não estava causando problema no motor, Mas na rede. na rede, jogando para a rede, e o fato de estar compartilhando o meu nível de as minhas fases, a minha alimentação, com o mesmo circuito ali do motor, não era que era abaixo do motor, estava vindo ali derivação de cima do disjuntor motor do sistema de alimentação. Teoricamente não estava nem errado o jeito que estava sendo feito. Mas eu estava pegando a distorção harmônica e impactando direto no meu sistema de pesagem. Aí a gente foi conversando. Tudo por telefone. Tudo por telefone. Aí a gente descobriu que o cara tinha colocado o portão elétrico novo, tinha 2 semanas. Há quanto tempo que estava acontecendo esse problema? 2 semanas. 2 semanas. Então, é isso, né? Muitas vezes o problema está ao redor, não está no problema de fato. E o legal é que é todo um processo de investigação, né? Porque você tem que entender o que está acontecendo e ainda filtrar o que a pessoa está falando de defeito, né? Porque, acontece toda hora. Não. Não é toda hora. Também tem isso, né? Não é aceitar qualquer argumento e tentar explorar. Não é do nada. A gente ouve isso, né? Do nada aqui a máquina parou. Do nada isso aqui, não sei o que lá. Tinha um caso que eu queria lembrar agora, que eu não tô lembrando o porquê, mas teve um caso numa empresa que eu passei, aliás, na Palma também, que ele falava assim, poxa, todo dia, 9 horas, tipo assim, eu não lembro agora o horário, todo dia, 9 horas da manhã, a máquina para de funcionar. Agora eu não lembro o que foi que aconteceu, porque a gente resolveu e o problema era alguma coisa que acontecia todo dia, 9 horas da manhã. Agora eu não lembro o que era. Bom, vamos pro... Mas você entendeu o que tá ouvindo, né? Entendeu o lance que é. A distorção harmônica é um negócio que pode causar um problema. No motor elétrico pode causar um problema, né? Porque a distorção harmônica ela pode gerar pra gente uma perda de potência do motor em função das correntes parasitas que eu gero lá dentro, tal, tudo mais. Mas eu diria que mais do que o problema do motor é o que acontece ao redor do motor em função da distorção harmônica na rede causada para acionar o motor com inversor de frequência e assim por diante. Até mesmo com frenagem do motor. Toda vez que entra um freio, pode ser que esteja entrando, por exemplo, uma fonte retificadora. A fonte retificadora pode estar gerando harmônica também. Né? Toda vez que o motor está parando, os LEDs começam a piscar. Coloca um filtro lá, RC, pra você ver o que vai acontecer. Filtro contra harmônica. Exatamente. Entendeu? Não é o defeito, é o que acontece ao redor dele. Legal? Mais um problema elétrico, Victor. Fases desbalanceadas. Isso daí é pesado, né? Fase desbalanceada. Como é que eu pego um problema de fase desbalanceada? Normalmente ele vai resultar em corrente no neutro, né? Corrente no neutro. Mas no motor trifásico que não tem neutro?
É verdade. Sabe o que acontece com fase desbalanceada, muitas vezes? Será que o motor ele fica fazendo aquele barulho de Pior que às vezes não, hein? Sabe quando você pega um contator? Igual você trouxe aqui um contator. E tem apenas um contato pretejando aqui? Ou você está observando que tem. Começou a ter. O contador começou a colar os contatos de potência? E aí aquele contato que está colando. Pode ser algumas coisas isso que eu estou falando agora, né? Pode ser mau contato, né? Mas pode ser também a desgrama da fase desbalanceada. Nossa, ela pode se manifestar dessa maneira. Exato. Então, o que que acontece? A fase desbalanceada, ela gera no contator isso, mas pior ainda no motor. Porque, vamos lá, né? Como é que funciona o motor? De novo, recapitulando. Eu injeto um nível de tensão, esse nível de tensão gera uma corrente elétrica circulando ali dentro, essa corrente elétrica gera um fluxo magnético, esse fluxo magnético induz no rotor, esse rotor induzido se opõe ao fluxo original e ele roda. Resumi aqui, certo? Quando a fase está desbalanceada, eu estou falando que eu tenho um nível de tensão maior na comparação de uma fase em relação à outra, certo? Uhum. Então, eu tenho uma fase que tem tensão maior. No motor, eu vou ter um conjunto de bobinas, são 3 conjuntos no trifásico, né? Um conjunto de bobinas que tem uma corrente maior. Essa bobina vai gerar um fluxo maior. Esse fluxo maior vai gerar uma indução diferente no rotor. O rotor vai criar um fluxo magnético que se opõe a esse campo original. Concorda comigo que se eu tenho uma força muito maior do que as outras duas? Estou falando de sistema trifásico. Uhum. Então eu tenho duas bobinas gerando um fluxo magnético semelhante, igual nunca é, semelhante, e um fluxo ali é muito maior do que o tradicional. O que acontece dentro do motor? A hora que o motor está girando, ele leva um soco, ele dá um passo a mais. Ou seja, em um momento antes de completar os 360 graus, ele gira um Ele pouco. escorrega com mais facilidade. Exatamente. Então, é exatamente isso. Escorrega com mais facilidade. Aí eu começo a ter um problema que pode ser até mesmo perda de torque do motor. Isso resulta no quê? Desgaste mecânico, que resulta no quê? No aumento de corrente, que resulta no quê? Na sobrecarga, que é o diminuído da útil do motor e assim por diante. Agora, fase desbalanceada e para corrigir fase desbalanceada? Eita, lá, hein? Aí a gente tem que analisar a fonte raiz do problema, porque às vezes tem que ser concessionária de energia. Às vezes é o meu sistema de transformação, o meu transformador abrindo bico aqui e dando problema. Quando você fala fase desbalanceada, é desbalanceada no quesito tensão elétrica. Nesse caso, sim. Ah, tá. Porque Nesse caso, existe sim. a fase desbalanceada que é no quesito. Essa fase está muito sobrecarregada porque tem muito equipamento pendurado nela. Não, bacana. Ainda bem que você falou isso, porque a galera poderia estar pensando isso também, né? Porque dentro de uma casa, quando tem fase desbalanceada, é porque eu coloquei muita lâmpada em uma fase e na outra, na outra fase não coloquei nada. Por isso que eu falei que a corrente no neutro é um dos efeitos. Então, beleza, ótimo. No caso aqui, que danificaria o motor, a fase desbalanceada seria comparando com o nível de tensão. Comparando com o nível de tensão, talvez consiga encontrar essa discrepância com o Sim, multímetro. sim, só que o problema é como é que eu trato isso, né? Esse é o problema. Entendi. Eu medi aqui, ó, uma tá dando 260 e a outra tá 220. Do RMS ali. Isso. Aí eu vou analisar. Primeiro, puxa, tem um nível de tensão aqui diferente entre as fases. Como que é o meu sistema de alimentação? Eu tenho uma subestação interna com um transformador próprio, então eu tenho que pedir uma preventiva para esse sistema de transformação. Porque provavelmente está abrindo o bico ali uma das fases do transformador. Não tenho, está vindo da concessionária. Tem que fazer um chamado para Enel, para Eletropaulo, para CPFL, para que seja, né? Para Light do Rio, que seja. Tem que fazer um pedido para fazer essa verificação. Show de bola. É pancado o negócio, né? Muita coisa aqui. Certo? Certo. E tem essa corrente sigma, né? Cara, eu também não conhecia esse termo. Corrente sigma. Olha o nome bonito, né? Um próximo defeito elétrico que a gente quer falar aqui é o tal de corrente sigma. O que é a corrente sigma? Olha só. Denominação das correntes parasitas presentes em um condutor elétrico. A corrente sigma, na verdade, é uma intervenção externa na alimentação. Opa! Na alimentação do motor, de maneira com que eu tenha uma indução nos meus cabos de alimentação do meu motor elétrico. Vamos supor, tem um fator que a gente fala bastante em instalações elétricas. Agrupamento. Agrupamento.
que muitas vezes passa batido, né? Eu trabalhei, mais uma historinha aí, né? Trabalhei na Ecovias, Ecorodovias hoje é o nome, de 2006 a 2008, foram 2 anos lá. E teve uma ocasião em que em uma caixa de passagem, quase que explodiu uma caixa de passagem lá. A caixa de passagem fica no chão, né, no solo, os cabos de média tensão passavam nessa caixa de passagem, só que estava com o cabo fazia uma volta lá, estava enrolado, de alguma coisa assim, e tinha 2 circuitos passando na mesma caixa de passagem. O fato de ter uma volta de cabo num sistema de transmissão de média tensão de 13.8 fez com que eu tivesse uma indução magnética ali dentro que induziu no outro cabo. Moral da história, o negócio derreteu tudo lá e deu um pipoco. Quando eu tenho um motor elétrico numa eletrocalha, eu tenho um monte de circuitos ali, eu posso estar gerando, em função do fluxo magnético dos outros condutores, uma intervenção no cabo do motor elétrico, induzindo nesse cabo uma corrente parasita. Corrente parasita é essa chamada de corrente sigma. No cabo. No cabo. Uhum. O que é a corrente sigma? Corrente parasita. É um nível de corrente que se opõe, tradicionalmente, ele se opõe à corrente que está no cabo que está sendo induzido. Então, eu tenho 20 amperes indo até o motor para fazer ele funcionar, e eu tenho uma corrente sendo induzida de 2 amperes contra os 20. É o que a gente chama de mútua, né? Que é aquela Exato. corrente induzida dentro do condutor, contrária à corrente que ele já está conduzindo. Exatamente. Normalmente, quem faz essa corrente contrária é o próprio condutor, gerando nele mesmo, quando eu tenho um espiral, uma bobina, né? Mas com um cabo externo também pode gerar essa corrente contra. E quando gera essa corrente ela se coloca como oposição, como uma resistência Uma elétrica. resistência. É a tal do força contra eletromotriz. Uhum. Então o que eu estou fazendo ali? Eu estou pegando e levando o nível de tensão no meu motor elétrico, só que a corrente necessária para ele trabalhar de maneira nominal não está chegando na corrente que precisava, porque eu tenho, na verdade, uma corrente elétrica parasita causando uma resistência contrária. Isso vai fazer com que o motor exija mais da minha fonte geradora, e aí eu fico com oscilações de corrente constante, tá? 25 amperes para compensar, depois 20 amperes, depois 25 puxando, e isso faz com que o sistema elétrico interno do motor cause problema. Da mesma maneira, eu posso também estar gerando uma corrente parasita a favor dessas 20 amperes. Então eu estou injetando 2 amperes em um sistema onde está com 20 amperes, eu estou, de repente, causando indiretamente uma sobrecarga do motor elétrico. Então isso ao longo do tempo, isso também vai ser notado ou identificado um problema assim de médio e longo prazo, a não ser que seja uma indução ali Absurda. absurdo, né? Como que aconteceu nos cabos de média tensão, né? Porque aí o efeito colateral que a gente vê vai ser sempre o aquecimento dos condutores. Tá? O condutor aquecendo, e aí o condutor aquecendo vai fazer com que eu tenha um desgaste dele, esse condutor ele pode entrar em curto-circuito, pode diminuir a resistência de isolamento dele, essa resistência de isolamento pode fazer uma fuga de corrente, essa fuga de corrente pode gerar um problema mais sério no motor e assim por diante. Show. Caraca, é muita coisa, né? E pro eletricista, isso tudo que a gente falou, o eletricista que é CLT e pro eletricista que é independente, onde é que eles conseguem colocar isso no dia a dia deles, no seu ponto de vista, Victor? No meu ponto de vista, eu acho que, olha, a partir da próxima manutenção, eles já conseguem chegar na próxima manutenção com um radar um pouco mais ligado nessas questões e ter uma visão multifatorial. Então, ele vai olhar não só para o problema elétrico, ele vai olhar também agora para o problema mecânico. E a gente espera que vocês olhem. É claro. E, Classe A, se transforma em eletricista classe A. e também entender o meio, o que está acontecendo à volta ali daquele equipamento que não está funcionando e saber interpretar. É basicamente um Sherlock Holmes da elétrica. Exatamente, é isso aí, um professor bugiganga. Um professor né? bugiganga. Tem aquelas ferramentas de chapéu e tal. Que besteira danada, né, que eu falei agora, mas tudo bem, vamos lá. Bom, é isso aí, cara. Na verdade, o eletricista independente ele tem que entender que é uma oportunidade para ele olhar para esse tipo de coisa para que ele consiga gerar negócios dentro do cliente dele. E também arrumar as máquinas de maneira mais rápida. Exatamente. E pro eletricista CLT é reconhecimento profissional, cara. Entendeu? Você chegar com um argumento desse, trazer dados, e mostrar isso no dia a dia ali no chão de fábrica, para o seu superior imediato, cara, te leva num nível de expertise diferente. As pessoas vão te olhar diferente.
Ah, vai me dar aumento? Sei lá, velho. Se não te der aumento, você vai para outra que te dá aumento, então, não sei, né? Se esse é o que a questão. Mas é reconhecimento profissional, sabe? Então, você estar apto para essas intercorrências do dia a dia. E é muito frustrante estar com uma máquina parada e você não conseguir resolver o problema. É, é muito frustrante depender sempre de outras pessoas para resolver o problema. Isso vai acontecer? Vai acontecer, mas não pode ser a maioria das vezes. Tem que ficar atento nisso daí. Maravilha. Bom, para a gente manter o nosso ritual aqui do podcast, Qual foi o despertar? qual foi o despertar? Para mim, o despertar, eu acho que foi essa questão da investigação, de você ser um investigador ali no momento que está fazendo a manutenção e filtrar o que as pessoas falam. Se você é uma pessoa facilmente influenciável, você vai aceitar o argumento daquela pessoa que está falando, o defeito é X. Aconteceu do nada. E aí você vai partir do zero. É bom investigar um pouco para que você não parta do zero, parta de 40%, já tá bom. É isso aí, é isso aí. Acho que para mim despertar também, basicamente é isso que você falou, e eu colocaria essa questão de o olhar periférico, né? Você olhar sempre, entender sempre que o problema não é o problema de fato. O problema, ele é só o sintoma. O sintoma? É. Ele é o sintoma, na verdade. O motor parando, dando problema, a corrente variando, oscilando, é só o sintoma. É só a manifestação do problema. Uhum. O problema ele pode estar muito além, aquém daquele sintoma em si. Então você tem que dar um passo atrás, porque se vamos supor, eu tô com febre. É igual uma virose. Tô Você tem a febre é o sintoma, mas a causa pode ser uma virose, Exato. pode ser uma dengue, né? Pode ser. Porque eu pego e trato a febre. Como é que eu trato a febre? Um antitérmico, né? Um dipirona. Vai resolver o problema? Vai só Não diminuir vai. a febre, né? Uhum. Então não seja um eletricismo tensão de pirona. Nossa, que coisa ruim que eu falei agora, né? Mas não seja, a verdade é essa, né? Não trate o sintoma, trate o problema. E aí você tem que dar um passo atrás e analisar o problema em si. Certo? Certo. Bom, então, Leões, é o seguinte, né? Mais um podcast de Ciência Classe A. Espero que vocês tenham gostado. Espero o feedback de vocês também. Se vocês querem mais conteúdos como esse aqui no nosso podcast, vai ter cortes também e tudo mais, mas eu quero ouvir de vocês se vocês gostaram desse tipo de conteúdo técnico aqui. Tá? Então, espero de verdade o feedback de vocês, tá bom? Outra coisa, na descrição tem um link para que você consiga conhecer aqui também os nossos programas de capacitação para que você se torne elitista classe A de fato. E em breve vai ter disponível também o diagnóstico 360 aí para que você consiga entender de fato onde você está e quanto falta para você se tornar de verdade um elitista classe A. Um forte abraço e te vejo no próximo podcast. Abraço.